Graça e paz, meus amados, mais uma vez aqui. E hoje para nós batermos um pouquinho de papo, conversarmos um pouco sobre vida plena, o porquê que muitas pessoas elas não conseguem chegar no objetivo, sendo que tem uma vida, às vezes, de leitura da palavra, de oração, consagração. Entendemos que essas pessoas, às vezes, necessitam, às vezes, de alguma ajuda, para que elas venham, então, a ter uma liberdade realmente. Muitas vezes as pessoas elas estão presas em alguma situação e elas não sabem. E por isso elas não conseguem atingir o alvo, aquilo que realmente elas almejam alcançar. Quantas pessoas hoje vão até a igreja, voltam para casa e elas continuam a mesma coisa? É uma rotina diária, às vezes de sofrimento, de problemas, uma rotina que parece que nunca vai terminar. Quando a Bíblia diz que nós temos que ter vida e vida com abundância, isso realmente é uma realidade. Não pode ser um jargão, não é verdade? Não pode ser um jargão para as nossas vidas. Nós temos que ter vida e vida com abundância. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, não quer dizer que nós vamos passar não vamos passar por guerra. Sim, nós vamos passar por problemas, mas Deus nos dá sempre a vitória, não é verdade? Espero que você esteja entusiasmado aí. Hoje é apenas uma introdução daquilo que nós vamos fazer às quartas-feiras, daquilo que eu quero transmitir através da revelação da palavra, através daquilo que Deus deseja para as nossas vidas nesses dias. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer aquilo que nós mais queremos é que as pessoas não sejam manipuladas por nada. Porque o mundo espiritual, ele é tão verdadeiro como qualquer outra coisa que você possa ver. O mundo espiritual, ele é vivo. O mundo espiritual acontece em todo instante. Nesse momento que fisicamente você está aí fazendo alguma coisa, espiritualmente está acontecendo coisas. E muitas vezes as pessoas esquecem disso, Então, para que venhamos a notar que alguma coisa está errada, nós temos que começar a olhar para nós primeiro, tá certo? Eu quero dar uma introdução hoje, vamos caminhar um pouco, falando sobre algumas coisas. Você pode deixar comentários depois da live, eu posso dar uma olhada, conversar com você. Se você deseja um contato, um aconselhamento, um acompanhamento, eu posso mandar para você estudo bíblico, algum vídeo, para você. Eu posso te ajudar em algumas situações para que você venha então amadurecer e ganhar maturidade, ganhar maturidade e ganhar mais condições para você caminhar nesses dias que têm sido tão tremendos, não é verdade? Eu vou me basear num texto aqui, meus amados, capítulo 13 de Números. Eu quero fazer essa leitura, uma oração, e vamos conversar um pouco. Hoje não é aquela ministração que eu faço na igreja e às vezes aqui em casa. Não. Hoje é uma conversa em que eu quero que você entenda algumas coisas, alguns princípios, para que você realmente seja liberto de tudo aquilo que possa estar prendendo a tua vida. Ok? Nós devemos estar pensando nisso. Dar consciência às pessoas de que algo pode estar segurando você sim. Mesmo que às vezes as pessoas dizem, pastor, eu estou bem, não está acontecendo nada, mas espiritualmente pode estar acontecendo, ou então fisicamente pode estar acontecendo, ou alguma coisa pode estar acontecendo, ok? E eu creio que muitas pessoas são necessitadas de uma palavra profética para que elas venham então ter uma vida sadia, ainda que em meio a tanta turbulência, tantos problemas, na verdade, mas a palavra de Deus ela é poderosa. Números capítulo 13, eu vou fazer essa leitura para nos basearmos então nessa introdução hoje, que vai ser aí ao longo de muitas quartas-feiras, que nós vamos conversar com você, falar alguns princípios bíblicos, porque eu creio assim, que nós vivemos o sobrenatural, nós andamos de maneira sobrenatural, ainda que estamos nesse corpo físico, Eu digo que nós somos um espírito e nós estamos tendo uma experiência física, é totalmente diferente, Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo, ok? E para tudo andar em sintonia,
nós devemos ter a sabedoria que vem de cima, a revelação da palavra, para que venhamos então a ganhar força, a ter condições para então termos vitórias em cima da terra. Ok? Vida plena. Ok? Capítulo 13 de Números diz assim, eu vou ler o versículo primeiro, e depois eu vou pular aqui para o 25, ok? Em diante, ok? Capítulo 13 de Números diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Quer dizer, 12, né? Das 12 tribos, cada tribo um homem, quer dizer, 12 homens. Vamos pular lá para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos parar por aqui. Meus amados, o que há de problema nesses homens, que eles estavam como escravo no Egito, por uma situação, estavam como vítimas, com certeza, no Egito. E a nossa vida também, quando estávamos no mundo, nós julgamos que estavam debaixo de uma opressão, de um jugo pesado, e venhamos a ter vida e vida com abundância através de Jesus, o nosso libertador. Essa passagem, essa analogia que nós fazemos sobre Moisés ser o libertador daquele tempo e Jesus, libertador das nossas vidas, Moisés então leva a libertação ao povo do Egito. E ao menor passo que ele pede para vigiar a terra, sai um homem de cada tribo e vai então vigiar a terra, para conferir realmente a terra prometida, a situação favorável, a coisa boa para aquelas pessoas. E de repente eles olharam para a terra e realmente ela tinha gigantes, tanto é que a palavra, se você discorrer toda ela, você vai ver que eles falam que eles se viam como gafanhotos, pequenos, diante daqueles gigantes que lá estavam. É interessante que quando eles estavam no Egito, eles eram vítimas realmente, eram escravos realmente. Mas quando receberam a libertação, eles saem do Egito. O problema é, meu amado, é que muitas pessoas, elas aceitam a Jesus, elas estão numa vida nova, faz um discipulado, faz até a libertação, uma série de coisas, e o tempo passa e essas pessoas voltam aos rudimentos do mundo passado, daquilo que ela vivia no passado. Não que você não precisa olhar para o passado, não tenha que olhar para o passado, você até pode, mas olhar para o passado e continuar sendo a mesma pessoa é aí que está errado. O que acontece? Eles eram vítimas ali no Egito, mas eles acabam se vitimizando de novo. Olha bem o que acontece, se não é assim que acontece com as pessoas. A pessoa vai arrumar um emprego e de repente ela vê que os candidatos, todos eles têm uma formação muito forte. E ela vai concorrer a uma vaga, ou a 2 vagas, ou 3 vagas, uma série de pessoas. O que é que vem na mente delas? Eu não sei se eu vou conseguir, porque os outros são melhores do que eu naquilo que nós vamos fazer. Então sempre é assim, se vitimizando toda hora. Toda hora eu não posso, toda hora não dá, eu sou o pior, eu sou o menor, eu
eu não consigo. Nós precisamos, meu amado, é acabar com isso aqui na mente. É desbloquear a mente para que as pessoas venham a ter vida e vida com abundância, vida plena, né? Nós queremos é ter uma vida plena, uma vida saudável. Ainda que venhamos a enfrentar muitas coisas em cima dessa terra, às vezes nós vamos perder, às vezes nós vamos ganhar, mas com uma mente totalmente transformada. Porque nós devemos transformar a nossa mente, conforme está lá em Romanos capítulo 12, pela renovação que está em Jesus, né? Não mais ter a visão de ser pequeno, você não é pequeno mais. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26, que a palavra diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Aí vai falando sobre os peixes, sobre os animais. Tenha domínio. Mas o primeiro domínio que o homem deve ter é sobre si mesmo. Uma das coisas é, se você não conhece você do jeito que você precisa conhecer, possivelmente você vai perder. Agora, se você conhece bem você e você conhece também o seu adversário, a chance de você vencer é grande. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas, elas não se conhecem. Ou se conhecem é pouco. Elas não sabem que às vezes tem alguma coisa dentro da sua mente, do seu pensamento, que está atrapalhando uma vida plena. Quantas pessoas, agora nesse tempo de pandemia, nós recebemos muitos contatos e nós vemos os problemas. Não está dormindo mais à noite, está com uma fobia tremenda, com tristeza, com depressão, com angústia. Não que nós não vamos dar atenção para isso, nós vamos. Mas veja bem, uma pessoa que saiu da escravidão espiritual passada e tem uma vida espiritual nova hoje, ainda que por um momento ela passe angústia, a Bíblia diz que por um momento nós passaremos angústia e que no mundo nós teríamos aflições, mas isso não é para abater de fato o ser humano, a pessoa que é de Deus, os filhos de Deus. Ainda que você tome o susto naquele momento, isso não pode perdurar por muito mais tempo. Por quê? Porque você tem uma renovação na tua mente. Essas coisas não cabem mais. Se está cabendo alguma coisa, está errado, meus amados. Não estou dizendo que você é um super-homem, você é uma super-mulher. Nós temos carne, nós temos sangue, nós temos sentimento. Mas isso não deve derrotar o homem. Por quê? Nós temos um espírito de fortaleza. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é a questão de domínio. É claro que o homem pecou, o homem ficou destituído da glória de Deus, o homem ficou longe de Deus, porque quando Adão pecou, todas essas fortalezas, esse poder, essa autoridade, foi se perdendo também. Né? Foi se perdendo. Até a longevidade foi se perdendo. Né? O homem se tornou cada vez mais fraco. Mas quando nós temos a Jesus, uma nova vida, nós começamos a crescer novamente no poder e na autoridade. Se isso não tem acontecido, alguma coisa está errada. Porque quando nós falamos em ter vida nova, é ter vida nova de fato. Não é só esperar o dia da eternidade e termos uma eternidade com Deus. Isso é fato, isso é real. Com certeza nós esperamos por isso. Mas já você pode começar sua vida eterna aqui agora. É claro que para uma outra dimensão, a outra maneira que nós vamos viver, nós vamos receber um corpo incorruptível, uma nova formação, uma fortaleza de fato. Mas nesse momento, a tua mente pode ganhar muito, o teu corpo pode ganhar muito, a tua vida espiritual pode se fortalecer de forma tremenda, meus amados. O que falta é conversarmos mais com as pessoas. Eu creio que se as igrejas hoje ficarem somente na religiosidade, o pastor chegar lá e ministrar uma palavra bonita, com eloquência, as pessoas irem ao êxtase, isso não é o bastante. Tem que levar a consciência, deixar penetrar. E se não sabe, deve procurar ajuda. Porque todo esse bloqueio que você tem na mente e na tua vida tem que cair por terra. Nós temos que mostrar para o mundo aquilo que realmente nós somos. Qual é o testemunho que nós devemos dar para que as pessoas também possam se achegar a Deus? É essa fortaleza, é essa mansidão, é essa longanimidade,
os frutos do Espírito têm que fluir. O amor, né? A honestidade, andar na verdade, todas essas coisas fazem parte, né? O que acontece hoje? Muitas pessoas mentem para se livrar de problemas, não conseguem encarar os problemas. Meus amados, nós temos que ter uma vida não de procrastinação, de adiar aquilo que nós devemos fazer. Se tem que fazer hoje, faça hoje. Pastor, mas vai doer, vai ter problema. Ainda que vai doer, ainda que vai ter problema, você vai ficar livre disso. Entenda que você só carrega peso de um dia para o outro se você quiser. Mas se você, a partir de hoje, começar a ter uma mentalidade dessa, não, eu sou livre, eu tenho Jesus comigo, houve uma renovação na minha vida. Por que então que eu vou ficar tão assim preocupado, se ocupar de uma coisa antes dela acontecer? Porque a preocupação, a própria palavra se diz, preocupar. Preocupar o quê? A mente com o quê? Com aquilo que ainda vai acontecer. Mas, pastor, o senhor não sabe, amanhã eu tenho algo muito interessante e importante para resolver. Então é amanhã, meu amado. Você vai ter que descansar. Você vai ter que buscar em Deus essa força, você vai ter que buscar em Deus essa renovação para você viver cada dia de cada vez. É por isso que muitas pessoas estão tendo alguns problemas de saúde, né? Quantas pessoas estão desenvolvendo muitas coisas no físico? Porque a vida espiritual, ela que comanda tudo aqui para baixo. A vida espiritual alicerçada em Deus, você ganha na alma, você ganha no físico e também ganha na vida material. Porque eu creio que filho e filha de Deus tem que ter abundância, sim, com certeza. Esse negócio que crente pode é pobre, paupérrimo, isso é mentira. Isso é mentira de Satanás, para que você venha assim sempre uma pessoa a sempre deixar as coisas de lado e viver essa vida. Não é humildade isso. Isso é miséria, entendeu? Consigo mesmo. Portanto, essa nova vida espiritual, a maior luta que você tem que ter, porque o povo quando saiu do Egito, entenda bem, saiu para a liberdade. Eles acabaram se vitimizando de novo. Olha, Moisés, a terra é boa, realmente a promessa está lá, mas eu não vou conseguir entrar nessa promessa porque lá tem gigantes. Deus falou alguma coisa se eles iam ganhar ou perder? Não, falou que a terra era deles. Meu amado, se Deus está te dando uma vida nova para você viver, o que é que vai te atrapalhar? Não foi Deus que falou em ter vida com abundância? Não é Deus que prometeu? Ele é fiel. Mas acontece que quando a mente não é renovada, as pessoas ficam escravas de si mesmas, de espíritos imundos e dos homens. A qualquer proposta que te traga um pouquinho de felicidade, você acaba aceitando. E essas propostas, muitas vezes, elas não são boas. Você deve encarar a vida, de fato, com naturalidade. Nesse tempo de pandemia, aconteceu um reset. O que é isso? Resetou tudo. O capitalismo deu uma caída violenta. O PIB mundial dos países caiu de maneira assustadora. Em todas as áreas nós recebemos um reset, quer dizer, deu um choque na vida emocional, na vida imaterial, na vida física. Muitas pessoas estão passando por problemas sérios e na vida espiritual. Meus amados, nós temos que realmente ver essa conversão, se ela é real. Porque não é possível você ver pessoas, às vezes, não estou dizendo que nós não podemos atender, veja bem, 15, 20, 30 anos de igreja e elas continuam fazendo cura interior. Nós queremos que as pessoas, elas ganhem cada vez mais com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós plantamos, com as palavras proféticas que estão chegando. Elas têm que acumular e ser bênção na vida das pessoas. As pessoas que já estão na igreja há muito tempo, já deveriam ser bênção na vida das pessoas. Nós devemos ser um transbordo para alguém. Nós deveríamos estar transbordando como rios de água viva, não é isso que a palavra diz? É fluir como rios de águas vivas na vida de alguém. A recomendação sempre que eu faço é que a pessoa adote alguém para ajudar. Às vezes financeiramente, materialmente, quando, é claro, conforme pode, mas faça esse exercício. Dá uma palavra boa,
ligar para alguém, dar um bom dia de fato para as pessoas. Você tem que ser transbordo. Vida plena é vida livre. Não é mais aquela coisa de ser escravo, não. Olha, quando nós temos essa convicção, o inimigo não consegue bagunçar a tua vida, a tua casa. Quando nós temos essa convicção, a nossa vida espiritual ela flui. O passado você pode até lembrar dele, mas já acabou. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja hoje estão doentes, meus amados. Essa maneira de se fazer igreja hoje, de ministração da palavra, tem que mudar. Nós temos que notar que pessoas estão precisando de coisas profundas. Elas precisam de um aconchego, elas precisam de carinho, elas precisam de amor. E muitas vezes os pastores, eu me incluo nisso, porque a ambição muitas vezes atrapalha muito. De aparecer, ser um grande nome, isso atrapalha muito. Nós devemos ser muito mais amigos nesses dias. Eu creio que tudo isso que Deus permitiu que acontecesse, para acontecer um reset mesmo, resetar tudo. A vida espiritual, emocional, física e material. E todas essas quartas-feiras agora nós vamos trabalhar isso, a vida plena. Por que é que as pessoas não vivem vida plena? E por que é que as igrejas, a maioria, não são amigas umas das outras? E por que é que é uma grande competição? Tudo isso tem que acabar, tem que cair por terra. Nós não somos pessoas renovadas. Nós não temos essa renovação em Cristo Jesus. Então essa vida espiritual tem que fluir, meu amado. Seja um transbordo na vida de alguém. Procure alguém todo dia para ajudar. Você vai ver como é que Deus vai fluir na tua vida. Procure pensar de forma diferente. Eu não sou mais escravo. Eu não pertenço mais ao mecanismo desse mundo. Embora estou nele, mas eu estou nele para testemunhar aquilo que vem da outra dimensão aqui para esta terra. Eu sou embaixador aqui. Eu tenho que testemunhar essa vida nova que eu tenho. Mas o que parece é que as pessoas se misturam, e se você colocar hoje o povo de Deus junto com o povo do mundo, você não sabe mais quem é quem. Por quê? Não há um grande testemunho. Se não há um grande testemunho, não há ganho. Se não há ganho, não há transbordo. E o mundo continua sendo manipulado como sempre. Desde o princípio, o nosso adversário, ele manipula a mente das pessoas. É por isso que se fala em ganhar almas. Mas, na verdade, não é ganhar almas. É dar consciência às almas de uma vida nova. Esse negócio de jargões dentro da igreja, os dogmas, as maneiras de ensinar tem que mudar. Nós temos que trabalhar ao ponto de atingir realmente a vida espiritual da pessoa. Entregar somente palavras e ficar ao vento, entrar por um ouvido, sair pelo outro, não conseguir descer no coração, deixar que realmente transforme suas vidas, é terrível, meu amado. Qual é a vida plena que esse povo está levando? Né? Que quando está na igreja, aquela coisa, né? Eu não estou dizendo que você não deve pular, você não deve gesticular, eu acho que deve desabafar sim, buscar a presença de Deus. Mas quando chega em casa, parece que tirou uma indumentária e voltou à vida normal. Não, você tem que ser a mesma pessoa, você é livre em Cristo Jesus. Quando aquelas pessoas saíram do Egito, elas não conseguiram sair de ser vitimizado. Eram vítimas no Egito? Com certeza. Mas Deus resolveu o problema? Resolveu, tirou eles de lá. Mas quando eles vão vigiar a terra, dos 12, 10 já chegou dizendo, não é possível. Qual liberdade é essa? Eles não conseguiram olhar como libertos. Eles estavam olhando ainda com o sistema antigo. Estavam olhando como olhos de escravo. Deus não prometeu a terra? Com certeza, a vitória vem quando Deus promete e nós cumpramos aquilo que Ele pede. A nossa obediência para com Deus faz-nos ser vitoriosos. O que acontece com muitas vidas hoje? Ah, pastor, porque eu não vou conseguir? Ah, porque aquele emprego lá, as pessoas estão competindo comigo, tem um currículo melhor. Meu amado, se aquilo tem que ser seu, vai ser seu. Você não tem que sofrer por isso. Não, então, eu quero comprar aquela casa, eu quero comprar aquele terreno, mas eu estou com uma dificuldade tremenda. Irmão, vamos andando, para com isso. Você está olhando só para a dificuldade. Aonde é que está a promessa de Deus para a tua vida? Você escondeu? Você enterrou? Deus, Ele é fiel. Eu estou falando para crente. Agora, se tiver alguém no nosso meio que ainda não conheceu Jesus, é muito bom. Aí você passa a conhecê-lo
e ter uma vida transformada de fato. Meus amados, não está numa hora de nós fazermos uma reflexão e parar com tudo e começar tudo de novo? Não tem problema você começar de novo. Tem pessoas que eu vejo há 15, 20, 30 anos, né? Eu estou muito mais de 30 anos ministrando a palavra, já andei por vários lugares e o que a gente vê, houve um progresso, sim, mas parece que estacionou. Nos anos 80, anos 90, nós vimos um grande avivamento, onde abriu várias igrejas, né? Os homens choravam na presença de Deus, havia realmente uma unção muito honesta e verdadeira. Chegou, passou aí para o ano 2000, a coisa foi caindo de tal forma, eu não sei, aconteceu um esfriamento total. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que te liberta de fato, aquele amor que você teve quando você aceitou a palavra, aceitou Jesus, e você chorou muito e disse assim, eu não quero mais essa vida para mim. Quando você diz assim, eu não quero essa vida mais para mim, realmente aquilo que você pensava naquele momento caiu por terra também. E aquilo que você tem que pensar agora é de maneira diferente. Porque quando Deus faz o homem, está aqui em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e depois ele diz, tenha domínio sobre os peixes, os animais, assim, é realmente ter domínio, meu amado. E primeiro, domínio sobre eu, aqui dentro, aqui na mente. Tem que ter um domínio. Se você não tiver esse domínio da sua autoexistência, você entra em parafuso. Você pode ver as pessoas que têm depressão, angústia por muito tempo, elas ficam desorientadas. E nós temos que ajudar. Às vezes ela tem que tomar um remédio. Por que acontece isso? Perdeu a sua capacidade de domínio da sua autoexistência. Primeiro, vamos vencer a nós. Essa carne tem que ser dominada. Essa carne tem que ser dominada. Esse corpo tem que ser dominado. Esse bifão tem que ser dominado. Aí da consciência à alma. Consciência, alma, você não está louca. Alma, você está bem. Alma, você está num caminho novo. Alma, aguenta aí, porque agora é sobrenatural. A tua vida espiritual é outra. É sobrenatural. Então resista e você vai ver os frutos de Deus na sua vida. Da consciência à alma, meu amado. Nós temos que levar a essa palavra, essa maneira de falar, para as pessoas entender mais. Quebrar um pouco essa coisa de religiosidade. Esses jargões, né, que nós levamos há muito tempo para dentro da igreja, fala de forma assim muito clássica, muito mecânica. Precisa cair por terra isso. O papo é reto, entendeu? A coisa assim é simples. Jesus, quando conversava na rua, era ali, tete a tete, né? É sempre ali, é isso mais aquilo. E quando ele falava em parábolas, é para as pessoas realmente pensar. Né? Pensa o que eu falei, para você ver o que é que tem que ser mudado, o que é que tem que ser feito. Agora eu falo para você, pensa um pouco mais nesses dias. Você pode pensar, pastor, mas eu estou tendo só mau pensamento. Eu sempre digo, veja bem, quando eu mando você pensar, é para você dominar. Mas se vem um mau pensamento, é uma proposta. Você aceita se você quiser. Eu já tive maus pensamentos já. Sobre pessoas? Sim. Mas eu coloquei em funcionamento? Não. Eu reprovei. Eu não quis. Pensamento é uma proposta. Algumas pessoas falam, pastor, eu vou deitar e dormir, eu não consigo, porque começa a vir um monte de mau pensamento. Então levanta, vai tomar uma água, começa a orar e expulsa. Não aceita. Ah, porque veio um mau pensamento sobre uma pessoa, agora eu vou rejeitá-la, agora eu vou maltratar. Não, meu amado, você é livre em Jesus. É uma proposta, você aceita se você quiser. Você é livre, fique à vontade. Deu para entender? Fique à vontade. Respira, fique à vontade. Você não é mais escravo. O povo, quando saiu do Egito, eles continuaram sendo vítimas de si mesmos. Moisés, não dá para entrar lá, tem gigante, mas a terra não foi prometida por Deus, então Deus é infiel, ele vai entregar. É por isso que Caleb, no versículo 30 de Números 13, versículo 30, Caleb diz, eia, povo, pensa um pouco, subamos e possuamos a terra. Porque na cabeça de Caleb e Josué desceu que realmente vai possuir a terra. De que maneira? Não se sabe, vai ter que lutar, mas vai possuir.
Não é dessa maneira que você está lutando hoje? Nós lutamos, meus amados. Não é porque aceitou Jesus que amanhã você tem um carro importado na garagem e uma casa estrondosa. Não é assim. Você vai ter que lutar e as suas habilidades vão melhorar para que você chegue numa boa posição em cima dessa terra. Eu acredito que Deus, sim, vai nos dando capacidade e nós vamos, pela fé, conquistando. Não é aquela coisa, vai cair agora uma enxovalhada de riqueza sobre a minha vida. Pode facilitar muitas coisas se você tiver consciência. Claro que pode. Eu sempre estou me espelhando no povo lá de Israel. Eu estive lá. Eu sou um descendente deles. Então eu estou sempre me espelhando. As promessas de Deus até hoje são cumpridas na vida daquele povo, daquela nação. Um país tão pequeno com uma potência enorme, né? E nós devemos pensar nisso. Pensa como uma pessoa livre, não mais escravo. Você não é mais escravo. Você estava na escravidão do mundo, foi liberto através de Jesus, você o conheceu. Agora ele mostra umas coisas na tua frente para você conquistar. E você vai dizendo assim, eu não posso. Você vai caminhar e você vai conquistar. E você vai ser testemunha viva da palavra de Deus em cima da terra. Pode ter certeza disso. É que o que atrapalha é o teu eu. Porque quando nós começamos a pensar da nossa maneira e não como Jesus pensa, como Deus quer que nós pensamos, nós vamos ver o mundo da mesma forma que nós víamos antes. Não dá, não posso, não vou. É sempre não. O não é constante na vida das pessoas. Mas quando nós temos uma mente transformada, eu vou vencer, isso é meu, aquilo eu vou conquistar. Deu para entender? É claro que você não vai pisar em ninguém, você não precisa fazer isso. Quando Deus dá algo para você, você não precisa pisar em ninguém. Você vai conquistar com seus méritos. Você vai dar glória a Deus. Você vai ser uma testemunha viva. Creia que você não é mais escravo. O que acontece? Nós temos que ter essa visão de que nós atrapalhamos muito as nossas vidas mesmo. Quantas vezes você falou certas coisas que não devia? E depois correu atrás da palavra, mas aí já foi. Aí você é dono dessa palavra. Aí você é dono dessas atitudes. Não é verdade? Então nós devemos tomar muito cuidado. Primeiro, domine a si mesmo. Domine a si mesmo. E comece a dominar o mundo ao seu redor. Dominar não causar escravidão na vida de ninguém e nem situação nenhuma. O domínio é, eu posso andar por aqui. Eu sou livre. Eu posso andar sem manipular ninguém e sem ser manipulado. Meus amados, se o ser humano ganhar o conhecimento, a consciência de que é livre e tem Deus, com certeza, o espírito do engano jamais vai enganar o homem. Mas se o homem continuar da maneira como ele está, qualquer voz que ele ouvir, ele vai acompanhar. Entenda bem que nesses dias, Deus tem me levado a falar essas coisas, porque espíritos enganadores vão aparecer para todos os cantos. Porque a fragilidade que foi colocada na vida das pessoas, a situação que nós nos encontramos hoje, a facilidade das pessoas se entregarem à falsidade, à imoralidade, às coisas erradas por conta de se ganhar algo, vai ser muito fácil. O próprio Senhor Jesus diz, se quando eu voltar encontrarei fé sobre a terra, quando ele fala fé, encontrarei alguém caminhando ainda da mesma forma como ele foi tirado do mundo. Meus amados, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Hoje nós devemos dar essa consciência às pessoas, fazer cultos avivados, glória a Deus, amém. Eu gosto muito, quem me conhece sabe, eu gosto do sobrenatural, eu gosto da coisa acontecendo, mas uma coisa eu tenho que ter em mente, se as pessoas estão sendo ensinadas, estão tendo consciência do que está acontecendo, do que vai acontecer e daquilo que ela é, daquilo que ela está se propagando pela terra. Tem pessoas que realmente elas entendem, elas caminham, elas lutam e elas vencem, mas a grande maioria ainda continuam sofrendo com os velhos males, estão sofrendo como antigamente. Meus amados, você não é mais escravo.
O povo precisa parar de se vitimizar. Essa palavra, esse vitimismo. Você não é vítima. Você é mais que vencedor. Por que você é uma vítima? Você não é vítima. Você é mais que vencedor. Né? Então, culpas, pesos, são coisas do passado. Para de carregar um fardo que não é seu. Tem pessoas aí que dizem assim, pastor, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Se você quiser, eu tenho uma vida nova, você tem uma vida nova em Cristo Jesus. Nós saímos daquele tempo de escravidão como aquele povo saiu do Egito. Mas para você ver, a geração que saiu do Egito, todas aquelas pessoas morreram no deserto. Quem chegou foi somente as gerações seguintes, somente 2 pessoas. Josué e Caleb, que saiu daquela terra, acabou entrando na terra prometida. Por quê? Porque eles creram na promessa de Deus. A promessa de Deus é uma coisa, e aquilo que nós enxergamos para alcançar a promessa é outra coisa totalmente diferente. Se os teus olhos ainda continuam olhando da mesma forma como você era escravo, você continua sendo manipulado por si mesmo. Você é uma vítima da sua própria vida. Você é vítima do seu próprio eu. Mas quando você realmente se sente renovado pela renovação em Cristo Jesus, como está lá em Romanos capítulo 12, não aceitar mais as coisas desse século, quando fala isso lá, não é que você tem que ficar chutando uma coisa aqui, chutando ali. Não! Você tem que ter domínio próprio, saber escolher. Meus amados, ter domínio próprio, ter esse conhecimento. Você precisa parar de pensar da forma que você pensava antes. Você é uma nova criatura. Aquele peso que estava sobre você, aquela coisa que estava moldando você, caiu por terra. Você saiu daquela armadura, você é livre em Cristo Jesus. Eu sei que às vezes não é fácil, mas para de vitimizar, para de você se tornar como uma vítima. Você não é um coitado, você é vencedor, você vai vencer. Não é porque essa pandemia chegou agora, você vai dizer assim, chegou tudo isso, e agora, ó vida, ó céus. Você continua sendo a mesma pessoa para Deus. A situação está diferente, mas a terra prometida ainda continua lá. As coisas de Deus não mudaram de endereço. É você, com os teus olhos, que diz que não vai conseguir. É como os espias que vigiaram a terra. Dos 12, 10, Moisés, está cheio de gigante lá, parece só ver problema, né? Já viu essas pessoas que só vê problema? Então agora lá chegou uma pessoa, agora estou com problema lá no meu trabalho porque chegou um novo gerente. Amado, você não tem que ficar olhando essas coisas. Seja fiel naquilo que você faz, que você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Não é verdade? Porque todos aqueles que tentam contra o povo de Deus sempre caem e abrem caminho. Pode ter certeza disso. Você não é mais escravo. Todas as quartas-feiras agora vida plena. Por quê? Vida em abundância. Né? Nós temos que conversar. Parar um pouco esses jargões da igreja, parar um pouco com essa coisa religiosa, né? A pessoa fica com uma indumentária dentro da igreja, parece que mudou, recebeu uma vestimenta nova. Quando sai da igreja, ó céus, ó vida. Não! Nós caminhamos junto. Deus nos deu vitória. Deus te deu vitória em Cristo Jesus. Você não é mais aquele escravo que andava no mundo. Você é uma nova criatura. E se tem alguém no nosso meio que ainda não tem essa experiência com Deus, com essa vida renovada em Cristo, é só nos procurar, que nós vamos te ajudar a aceitar então a essa vida nova. Porque a palavra diz que ganhar almas é uma coisa, é dar consciência, meu amado. Consciência. Tem que mudar o padrão de pensamento. Se não muda o padrão de pensamento, as pessoas continuam sendo as mesmas coisas que eram quando eram do mundo. Quando nós éramos do mundo, nós tínhamos uma visão mundana, que só enxergava de forma horizontal. Não há saídas. Mas quando nós recebemos o poder que vem de cima, nós sabemos que de cima vem uma ordem do plano diretor, o plano maior para as nossas vidas, que não é esse que o mundo dita, não é esse que as pessoas falam. Muitas pessoas vão falar de você a vida toda. Deixa elas falando, porque um dia elas vão ter que bater palma para você, porque você é mais que vencedor. Um dia vão ter que realmente
reconhecer que você é um homem, uma mulher de Deus, que não adiantou nada ficar falando certas coisas sem conhecer o interior da pessoa. Primeira vitória que você tem que ter é sobre você mesmo. Parar de ser vítima. Se vitimizar toda hora. Não, porque eu não posso, porque não dá, porque isso, porque aquilo. É de Deus. Prometeu para você e você é filho dele. Com certeza, vai. Ainda que tenha algumas lutas, você vai vencer. Meus amados, eu quero falar muitas coisas para você durante essas quartas-feiras. Você não pode perder. Você tem que compartilhar isso. Você tem que nos ajudar a encontrar muitas pessoas para desbloquear a mente. Uma vez mente desbloqueada, é vida nova. Esse reset que aconteceu com essa pandemia, no capitalismo, fazendo cair todo o PIB mundial nos países, tudo isso, providência de Deus, para a gente nos enxergar aquilo que realmente nós somos. Não é verdade? Primeiro eu, depois o mundo ao meu redor. É por isso que a palavra diz, onde colocar a planta dos seus pés, você toma por herança. Não é que você vai ganhando essas terras, vai sendo tudo seu, casa do teu parente, casa do teu amigo. Não, é que aonde você pisa, há uma radiação poderosa, uma unção poderosa de Deus, que o teu inimigo não consegue ocupar o mesmo espaço que você. Ele não consegue ficar no mesmo recinto. Ele não consegue te atrapalhar. Ele fica de longe, porque perto de você ele não consegue chegar. Quem consegue chegar perto de você são os anjos do Senhor, que a palavra diz que ele está ao redor, defendendo a tua vida em todo o instante. É por isso que eu digo que nós temos que trabalhar a vida espiritual das pessoas, que o mundo, o campo espiritual, é tão verdadeiro quanto esse bifão que você é aí, quanto essas vontades mundanas que você tem. Então, o campo espiritual é muito forte. Mas qual é o espírito que está dominando a tua vida? Tem que ser o Espírito Santo que vem da parte de Deus. Que espírito imundo está cheio por aí também. E eles buscam casas para morar. E tendo a facilidade de entrar na vida das pessoas, que não tem consciência, que não tem uma maturidade espiritual, há uma facilidade imensa de atrapalhar a vida dessas pessoas. Em contar mentiras para você, em dizer que você não tem renovação nenhuma, que você continua sendo a mesma pessoa, que você é ruim mesmo, que você é fraco mesmo. Já viu essas palavras que vêm para você? São coisas que você aceita se você quiser, porque eu digo, somos filhos de Deus, somos mais que vencedores. Meus amados, pensa bem nisso. Pensa mais nisso, pensa bem nisso. Eu tenho tantas coisas para dizer para você que é melhor eu parar por aqui e para que a gente tenha tempo, né, de entender as coisas. Temos tempo para começar a pensar em uma grande reflexão. Amanhã, 19h30, nós temos o culto lá no templo e você é o nosso convidado e querendo uma visita no seu estabelecimento comercial ou querendo um aconselhamento para você que talvez esteja desempregado, estamos aqui para que você realmente receba um aconselhamento, uma oração e uma palavra profética para que você saia dessa cadeia, você se liberte das algemas e você seja uma pessoa livre com certeza. Tá certo? Eu vou ficar por aqui nesse momento, quero orar com você. Não é uma ministração igual a essas que nós fazemos na igreja, é uma conversa. Se você quiser colocar um comentário, me procurar, eu vou deixar o WhatsApp na descrição desta live. Você pode nos procurar. Eu estou aqui inteiro dispor para poder te ajudar a destravar a tua mente. Uma vez destravada, você vai fluir com certeza, espiritualmente, na alma, no corpo físico, vai ser curado de muitas moléstias e com certeza a tua vida financeira vai deslanchar de uma forma tremenda. As pessoas que têm se colocado debaixo das palavras que nós temos falado, pode testemunhar para você o que é que está acontecendo na vida delas. Tá certo? Financeiramente, uma coisa tremenda está acontecendo. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, eu agradeço, Pai, o tempo e o espaço nessas redes sociais, em que sejam bênção mesmo nas nossas vidas, e que essa boa palavra, essa semente, possa se propagar por muitas pessoas. Pai, manifesta o teu poder agora, Pai. Haja, meu Deus, entendimento. Quebra-se, meu Deus, as fortalezas mentais, para que a tua palavra entre e causa, meu Deus, uma transformação poderosa. Ó Santo de Israel,
que haja vida, vida com abundância na vida dessas pessoas. Que elas possam se sentir transformadas, diferentes, renovadas, que o padrão de pensamento mude poderosamente. Pai, que essas quartas-feiras sejam quartas-feiras de cura, cura da alma, cura no corpo físico, cura na vida espiritual e que possa ter um transbordo na vida financeira. Meu Deus, que essas vidas possam transbordar. Eu creio, Pai, que vou escutar muitos testemunhos de pessoas que vão transbordar na vida das pessoas, vão ajudar pessoas. Meu Deus, vai ser tremendo isso, Pai. Manifesta a Tua graça, o Teu amor. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você pode me procurar, pode colocar uma palavrinha aí se você quiser, ok? Fazer um comentário. E logo, logo, com certeza, nós vamos ouvir muitos testemunhos, porque vai destravar a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas aqui serão libertas, muitas pessoas serão transformadas, com certeza, ok? Fica essa palavra profética para você, esse bate-papo com você. E fique à vontade, pode nos procurar. Nós teremos o imenso prazer de estar ajudando você, ok? Até a próxima, fica com Deus.